eu quero começar esse papo mostrando duas reações de apoio de diferentes lados, né? Um apoiando a Kamala Harris depois do debate e outro apoiando o Trump. Esse do Trump é um pouco inusitado. E aí a gente vai para os trechos do debate para poder fazer o comentário em cima. Vamos colocar aí o primeiro, o Barack Obama. Já era esperado, ele fazendo ali o seu apoio, dizendo, olha só, essa noite, né, na noite do debate, nós vimos em primeira mão quem tem a visão e a força para levar este país adiante em vez de nos dividir. Kamala Harris será uma presidente para todos os americanos. Só que aí, depois, apareceu um apoio ao Trump. Veja só quem apoiou o Trump. Nada mais, nada menos do que Joe Biden. Meteu lá o chapeuzinho do MAGA, né? Make America Great Again. A gente imagina que ele tenha se confundido, não percebeu e tal, mas também repercutiu bem essa cena aí do Biden com o boné do Trump. Ricardo, não sei se você viu isso daí, e uma análise geral primeiro aí do debate para depois a gente puxar os trechos aqui. Olha, chega a ser hilário, né, que o Biden seja o atual presidente em exercício nos Estados Unidos da América. Talvez devesse ter se licenciado quando abdicou da candidatura. Foi abdicado, né? E por isso que essa imagem ela tem do Biden com o boné do Trump, tem duplo sentido, porque muitos dizem que tem um ressentimento do Biden com a Kamala de ter sido escanteado no processo de reeleição dele. Agora, o que é mais provável é uma atrapalhação do presidente dos Estados Unidos da América, né? Para mim, o debate foi um debate parelho, ao contrário do debate do Trump com o Biden, né, em que o Biden justamente ele caiu, foi depois do debate anterior. Chamou a atenção a participação dos mediadores, né? A gente vai falar bastante disso aqui também, né? Eu me senti até num paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos, porque a imprensa também escolheu um lado, principalmente esses debatedores da ABC, os mediadores da ABC. Agora, um debate em que a Kamala mostrou algumas forças também, isso tem que ser dito. Não foi a lavada que muitos achavam que seria. A Kamala vinha evitando a imprensa antes do debate. Tinha uma nuvem de indagações sobre como ela ia desempenhar no debate, e ela não ficou devendo, né? Foi bem, falou bem, mentiu. Eles sempre acusam o Trump de mentir, mas a Kamala também mentiu bastante. É mais uma peça aí para interpretar essa eleição americana. Acho que lá o debate tem mais importância do que aqui. Aqui só torcedor vê debate, só quem assiste o debate é quem já tem um lado para torcer. Lá o impacto dos debates tende a ser maior. Rasta. Bom, o impacto do debate aqui foi que os democratas estão em festa, né? Eles estão em festa, eles estão vibing, né? Eles estão com aquela confiança de que finalmente chegou alguém no debate que não vai gaguejar e tudo mais. Mas esse debate foi uma farsa, né? Vamos combinar. A Kamala, já do início, você nota, ela se apresenta para o Trump, né? Hi, I'm Kamala Harris, né? Como se ninguém sabe, né? Foi aquela coisa assim de assertividade, porque ela sabia que estava entrando num território que todos ali iam colaborar com o desempenho dela, né? A gente teve uma coisa que eles já combinaram que não é para o moderador ficar fazendo fact-checking do que o candidato está falando, mas eles interromperam o Trump para checar o que ele estava dizendo 5 vezes, né? E a Kamala Harris, assim, ela mentiu do início ao fim, né? E conseguiu entrar num grande ponto fraco do Trump, que é a vaidade dele. Quando ela pegou e começou a falar ali sobre os rallies dele, né, sobre as conferências que o Trump faz, os eventos do Trump, ela disse, o evento é chato, as pessoas vão embora antes de terminar. Ele não tinha que responder aquilo ali, tá entendendo? Eu vejo que o Trump perdeu a oportunidade de focar na Kamala, nas mentiras dela, em como ela muda de opinião de hora em hora, de acordo com o vento ou o que ela achar que vai ser mais vantajoso para o poder dela.
né? E ele perdeu a oportunidade de caracterizá-la realmente para o público americano. Então, assim, nisso os democratas estão em festa aqui. Claro, não foi um vexame completo, né? Não foi tipo, não foi o reverso, né? Não foi o que aconteceu, não foi um Biden 2.0, né? Mas a gente viu que ele chegou esperando. Eu acho que ele subestimou, né? Tanto a Kamala quanto a Kabbalah Harris, né? Que é o grupo de pessoas que está ali conspirando para que ela seja bem-sucedida. Vamos ver um clipezinho então com essas intervenções dos moderadores. O pessoal fez até um placarzinho ali e também depois um comentário sobre isso da repercussão lá nos Estados Unidos. Pode passar. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals. If Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. Migrant crime, and it's happening at levels that nobody thought possible. President Trump, as you know, the FBI says overall violent crime is actually coming down in this country. But Vice President Harris, the FBI defrauded. Honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. And we should just point out here as clarification, and you know this, you and your allies, 60 cases in front of many judges, many of them no Republican. Judge looked at it And said they there was said no we didn't have widespread standing. fraud. That's the other thing. There was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. Ô Rastão, às vezes a gente acha que é só no Brasil que tem essa coisa mais enviesada, mas aí também, né? Como é que tá a repercussão disso? Não, Brasil e Estados Unidos é difícil dizer quem imita quem, né? Está acontecendo a brasilianização, né? A bananização dos Estados Unidos, né? Como foi o caso do próprio processo criminal contra o Donald Trump. Foi uma coisa realmente de república de bananas, o que aconteceu, e agora está sendo usado contra ele, né? E a mídia inteira, né? Isso aqui já não é... É difícil dizer quem aprendeu com quem, tá entendendo? Eu costumo ver as ideias americanas aparecendo no Brasil com um certo período de latência depois, né? Tipo um intervalozinho, e aí o pessoal faz alguma tradução de algum conceito woke, alguma coisa assim que sai lá da Califórnia e vai pro Brasil. Mas a mídia, a mesma coisa, é um negócio impressionante. A ABC, assim, até hoje em dia tá mais... quem tem mais credibilidade são as páginas de meme, né, cara? Porque fizeram um meme maravilhoso, que é a Kamala se consultando com os hosts da ABC antes de entrar no debate para discutir a estratégia de campanha, tá ligado? Teve muito meme e teve reação também do pessoal apoiador do Trump que não gostou. Antes do Ricardo falar, vamos ver um VT aí da Megyn Kelly falando sobre isso. Well, I watched it. Did you watch it? I'm disgusted. I'm disgusted. I'm ashamed of those moderators at ABC News. They did exactly what their bosses wanted them to do. The person who runs ABC News is a close personal friend of Kamala Harris, that is responsible for Kamala Harris and her husband meeting. And they did Dana Walden's bidding tonight. It was 3 against 1 on that debate stage this evening. Hi, everyone. I'm Megyn Kelly, a special program tonight for you reacting to the debate. It was 3 against 1. It's very easy to look like you know what you're doing when both moderators
are entirely on your side. Diga lá, Gomes, foi 3-1? Eu lembrei daquela famosa frase: o senhor não deve nada à justiça, de William Bonner para Lula da Silva no debate no Brasil, né? A própria abordagem que faz já começa a responder. Foi 3-1, acho que tem uma sensação de que o debate foi armado, foi injusto. A Kamala tinha se negado, ou Kamala tinha se negado a fazer debates em outras redes, tinha outras hipóteses de debate, e a campanha do Trump aceitou fazer, mesmo sabendo que a ABC era parcial. Então tem erros, né, também de estratégia da campanha do Trump. Eu concordo com o Rasta, ele perdeu muita chance de virar o jogo para cima dela, né? A Kamala falou que o Trump deixou uma epidemia para os Estados Unidos. Ela botou a epidemia da Covid no colo do presidente dos Estados Unidos. A questão da raça, de dizer que o Trump usava a raça para dividir o país lá como aqui no Brasil, a esquerda incorporou um discurso de teoria radical da raça para dividir as pessoas. Ele aceitou isso, deixou isso passar. E ficou acuado pelos três, né? O fact-checking, essa contagem, né, de ver quantas vezes pegaram o que ele falou para verificar se era verdade, que a imprensa tem feito aqui nos debates também, para ver quem mentiu, quem errou. Foi parelho. Os dois disseram inverdades, mas dessa vez a Kamala atropelou completamente. Tem esse Project 2025, que é um projeto que surgiu nas redes sociais, tem site, etc., que ela atribui ao Trump. O Trump já disse várias vezes que não tem nada a ver com isso, que não vai aplicar o que está nesse projeto 2025. Eles continuam tratando aquilo como se fosse um programa de governo do Trump. Só que é isso, a mídia parcial não deixa a verdade aparecer. Isso parece que está afetando as pesquisas. A gente enxerga um equilíbrio nessas pesquisas. Acho que dá para falar um pouco disso mais para frente. Mas a diferença, né, o Rasta falou, e é verdade, a diferença entre o desempenho do Biden e desses três juntos, né, os dois moderadores e a Kamala contra o Trump, dá para eles uma esperança de ganhar, né? Não sei se o Trump, até perguntaram, olha, o Trump está no salto alto porque acha que vai ganhar. Não sei se foi salto alto ou se ele está vivendo ali um momento em que perdeu a esperança de ganhar tão facilmente, porque com o Biden tudo indicava que ia ser uma atropelada na eleição. E agora está vivendo um momento difícil. Agora, transpareceu despreparo, né, para o debate, mais ou menos como se estivesse confiando só na aura do MAGA, na aura do Trump. Agora, uma injustiça absoluta, os mediadores, parecia piada, brincadeira. Teve horas que eles faziam pergunta para o Trump respondia, e a pergunta para a Kamala era assim: o que você acha disso? Não tinha uma pergunta para ela, só queriam dar para ela a chance de falar sobre, fazer uma pergunta sobre um problema para o Trump, um assunto que era ruim para ele. Deveriam fazer uma pergunta sobre um assunto que era ruim para a Kamala. Não, faziam a Kamala comentar o assunto ruim para o Trump. Absolutamente enviesada a mediação. E Rasta, o debate anterior foi na CNN, que também está do mesmo lado, mas o pessoal elogiou, falou que os moderadores foram bem. Foi um debate estranho, porque o Biden estava naquela situação lá, então o Trump também nem teve que fazer muita coisa, o Biden mesmo já se entregou, mas foi uma diferença de postura também da organização da CNN para a ABC muito grande. Sim, foi uma diferença. Bom, o Biden ali naquela situação tava que nem o Real Madrid pegar o Santa Cruz para jogar, né? Então não tinha muito o que eles podiam fazer ali. Mas a ABC, né? A gente já sabe que esse pessoal é amigo realmente da Kamala, né? Então eles estão ali para fazer campanha para ela. Foi lamentável o Trump não ter explorado justamente aquilo que a Kamala tem de maior defeito, a inconsistência dela. Ela é uma criatura extremamente inconsistente. Ela é uma alpinista social, ele devia ter explorado isso daí.
né? Ela é uma criatura manipuladora. Ela manipulou o próprio presidente Biden. Ela conseguiu ser vice dele porque ela jogou, né, uma isca para ele, né, de acusar ele de um racismo porque ele elogiou 2 caras que no passado, lá nos anos 70, tá entendendo, tinha tinha um projeto de lei sobre, ônibus separados nas escolas públicas. Ela inventou que ela era uma das meninas de escola pública que não poderia sentar no ônibus dos branquelos, tá ligado. Ela estava no Canadá naquela época, tá entendendo. Ele devia ter explorado isso, tá entendendo. Ele devia ter explorado essa manipulação que ela faz, né? E como ela muda em relação à política, tá entendendo? Ela diz: "Não, eu não vou apoiar um controle absoluto de armas não", tá entendendo? Aí depois ela pega, tipo, em outro palanque, ela pega e diz que vai, tá entendendo? Ela muda o tempo inteiro, ela diz: "Ah, não, eu fui a mais rígida no meu combate ao crime", e aí você vai ver os números dela, ela manipulava os números, né, deixava de investigar certos casos para aumentar a porcentagem de condenação dela. Tipo, isso tudo era para ele ter trazido, tá entendendo? Não é possível que não tivesse ninguém na campanha do Trump que não tivesse com cada uma dessas coisas, tá entendendo? Você não precisa de muito, tipo, vai no Daily Wire, tá ligado? Tipo, liga pro cara dele, meu irmão, me dá aí o dossiê, tá entendendo? Porque é muito notório essa, essa inconsistência de Kamala e a manipulação. Então ele precisava ter caracterizado ela para o país inteiro, como ele já fez antes, né? Ele tinha o Sleepy Joe, quando ele falava do Joe Biden, então o Joe Biden ficou com a pecha de senil. O Trump consegue fazer isso, ele tem o talento de fazer isso, é um talento meio de bully, assim, né? Então, ele fez isso com o Biden, ele fez isso com a Crooked Hillary, né, em 2016, quando ele ganhou, né, ele conseguiu mostrar, caracterizar a Hillary como uma peça de corrupção, né, a face da corrupção dentro do Partido Democrata. E ele não conseguiu fazer isso com a Kamala, e a Kamala manipulou ele da mesma maneira que ela manipulou Willie Brown, que foi o cara responsável pela ascensão dela na política, da mesma maneira que ela manipulou Joe Biden, o cara responsável, né, por colocar ela na vice-presidência, e agora a gente está tendo que, né, engolir ela como representante do Partido Democrata, que ninguém votou nela, né? O Partido Democrata, da candidata democrata, que ninguém votou nela, né? Então, tipo, ele devia ter usado, né? E por que não votaram, né, nesse ponto? Que era a melhor pecha que ele podia ter usado contra ela, é o passado radical dela. Ela era absolutamente radical de esquerda. E ela desempenhou mal nas primárias do Partido Democrata exatamente por isso. Ela tinha opiniões radicais sobre aborto, sobre imigração, de descriminalizar completamente a imigração ilegal, sobre drogas, sobre o controle de armas que o Rasta falou, sobre o fracking, que é um método de extração de gás natural que é muito importante para alguns estados, inclusive alguns swing states, alguns estados que são importantes na eleição americana. Ela tem um passado radical que fez com que, vocês vão lembrar, quando o Biden saiu, o Biden foi mal no debate, começam a bater no Biden, e os nomes que apareceram para substituir o Biden era do governador da Filadélfia, o Shapiro, Josh Shapiro, e o do governador da Califórnia, o Newman. Por quê? Porque a Kamala era radical demais. Todo mundo sabia, a Kamala era radical demais, não pode ser a Kamala, ela não tem chance de ganhar a eleição porque ela é radical demais, e o Trump não conseguiu jogar essa pecha no colo dela, e tem imagens disso, dos debates internos do Partido Democrata, quando ela se posicionava. Então era uma barbada fazer referência a essas discussões lá dentro do Partido Democrata, em que ela mostrou quem ela é, ou quem ela era naquele momento, porque é a Chameleon Kamala, né? A Kamala Camaleão. Ninguém sabe o que ela vai dizer na próxima entrevista. Ela tem fingido até sotaque, ela faz um comício no sul dos Estados Unidos, finge um sotaque do sul. Aí vai numa comunidade negra, finge um sotaque de mais da população negra. Aí, então ela fica imitando o sotaque, foi a Michigan, fica imitando o sotaque, dependendo do lugar que ela tiver. É o Kamala Chameleon, é o camaleão, Sim. o camaleão da eleição.
Fala, só Rasta. fazer uma complementação aqui. Na primeira pergunta, né, que eles fizeram lá foi: Are you better off than 4 years ago? A sua vida tá melhor do que 4 anos atrás? Que a resposta para todo mundo, a não ser tipo meia dúzia de bilionários, é não, né? Piorou substancialmente a vida do americano. Custo de vida, tem custo de coisa, tipo, se você pegar a tabela de inflação, tá entendendo? Você vai achar ali que teve 2022 foi a inflação mais alta ali, né? Bateu, sei lá, entre 6 ou 8%, eu não lembro exatamente qual que é o número, né? Mas você vai no supermercado, tem coisa, meu amigo, tipo, que aumentou 70%, tem coisa que aumentou 80%. Gasolina, tá entendendo? Tem lugar que aumentou 100%, tá entendendo? Você chega lá em Los Angeles, a gasolina tá $6 o galão. Tá entendendo? É um negócio absurdo. Ele fez a pergunta, né? E ela respondeu como? Eu vim de classe média, então todo mundo sabe que eu vim de classe... Veio de classe média nada, meu irmão. Tá entendendo? O pai dela era professor em Stanford, a mãe dela era biomédica de Berkeley. Isso não é classe média de maneira alguma. Tá entendendo? Ela tá agora tentando se morfar como se ela fosse a próxima presidente negra que veio, né, do gueto e não sei o que lá. Ela foi criada no Canadá, meu irmão, tá entendendo? Tipo, ela estudou ali boa parte da vida dela. Ela nunca passou por isso que ela tá tentando mostrar agora. Mas aí ela tá mexendo. E ninguém pra fazer o fact-checking da vida dela, tá entendendo? Então, nós estamos fazendo, Rasta. Vem aí a face oculta de Kamala Harris, estamos preparando aqui. O Trump não precisa nem ir no Daily Wire. Vamos mandar lá para a equipe dele, vamos ver se eles usam isso para falar desse passado. Eu fiz um Rasta News agora de Kamala Harris, entendeu? Tipo, fiz Ah, um dossiê completo ali também, tá entendendo? Também ali vai ter o Rasta News, então. Vai sair em breve. E com todos os apelidos que E a gente fez o do podemos Trump. colocar. E tem o face oculta do Trump e o Rasta News do Trump também. Então tem dos dois lados. Você citou essa resposta aí que ela falou, se tá melhor agora ou antes, né? Que ela falou da classe média. A gente separou esse trecho aqui, vamos ver. Ela não respondeu, né? Ela simplesmente ela não disse, respondeu. eu vim de classe média. Vamos ver o trechinho aí, a gente comenta depois. When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? So I was raised as a middle-class kid. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Olha lá, Ricardo, bem que o Rasta falou, né? Ela respondeu outra coisa completamente diferente. Quem era craque nisso era a economia de oportunidade. Eu tenho um plano ensaiado, né? Obviamente ensaiado. Ela estava apanhando desde que se lançou candidata até agora por não ter um plano. Ela não tinha falado de política, do que ela quer fazer, de plano de governo, de projetos, nada. Ela virou a candidata no lugar do Biden e pronto. Disparou nas pesquisas, porque era a sucessão do Biden e acabou. Então, é nítido que ela entrou com uma frase ensaiada para começar, embora muitos digam que ela também deve ter recebido essas perguntas na frente, né, com antecipação da ABC, mas ela entrou com um discurso ali que, independendo da pergunta, é o que ela ia falar. E, de novo, os mediadores não pediram que ela respondesse a pergunta, né? Fizeram a pergunta, como fizeram com o Trump depois, mas a pergunta não era essa, a pergunta era sobre presidentes, não sobre a Elizabeth Warren. Então, apertaram o Trump, mas para ela deixaram ela falar do que quisesse. Me lembrou do Leonel Brizola, que era bom nisso, né? Nos debates perguntava, Leonel Brizola, e a educação? Ele fala, já que você falou de educação, me lembrei da minha mãe, que era muito educada, e ela morava no bairro tal, vou falar do bairro tal. Fugia da pergunta, fazia uma ligação para não responder. Respondia o que queria, né? A Kamala fez isso, e tá bem, faz parte da política. Todo político foge de pergunta em debate. Só que os mediadores deixaram fugir e ficou por isso mesmo. E o próprio Trump não apertou ela depois para responder as perguntas das quais ela evadiu. Vamos ver um pedaço, então, de um trecho onde o Trump dá uma apertada ali, fala que os Estados Unidos está em declínio e que ele é a solução para resolver isso. Vamos ver. President Trump?
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it? She should leave right now, go down to that beautiful White House, go to the Capitol, get everyone together and do the things you want to do, but you haven't done it and you won't do it because you believe in things that the American people don't believe in. You believe in things like we're not going to frack. We're not going to take fossil fuel. We're not going to do things that are going to make this country strong, whether you like it or not. Germany tried that, and within 1 year, they were back to building normal energy plants. We're not ready for it. We can't sacrifice our country for the sake of bad vision. But I just ask one simple question. Why didn't she do it? We're a failing nation. We're a nation that's in serious decline. We're being laughed at all over the world. All over the world, they're laughed. I know the leaders very well. They're coming to see me. They call me. We're laughed at all over the world. They don't understand what happened to us as a nation. Não, essa de que esse foi o momento do Trump que eu disse, tá bom, aqui é classic Donald Trump, tá entendendo? Por que é que você não vai agora? Ele fez isso 2 vezes, porque na primeira parece que não pegou, né? Ele ainda foi mais incisivo na primeira, ele disse, ó, deixa esse debate agora, vá lá, acorde o presidente, você pode fazer isso, você tem o poder de fazer isso, vá e assine agora, tá entendendo? Um decreto para fortalecer as nossas fronteiras. Tá entendendo? Por que é que você não vai lá e faz isso? Porque você não vai fazer isso, né? Tudo que ela promete que ela vai fazer... Bom, isso do fracking é uma coisa que eles deviam ter fact-check. Ela, assim, se for para fact-check o Trump, isso, porque ela fala agora que ela não é contra o fracking. Mas em 2020, lá, não lembro exatamente quando foi a última vez que ela fez nós vamos banir absolutamente o fracking no país, porque isso é uma questão, né, que na opinião pública, na opinião dos democratas, né, tipo, é que nem Orange Man Bad, aquele negócio de NPC, tá entendendo? O homem laranja é mau, o fracking é mau, tá entendendo? O fracking, na verdade, já estava ocorrendo durante o governo Obama, né, e conseguiu garantir aos Estados Unidos um período, assim, de um certo slack, tá entendendo? De uma certa vantagem em relação a outros países, né, na corrida energética, né? As pessoas precisam entender que é importante tanto para quem é a classe média, né, para os blue collars do país, que o fracking exista, quanto para o próprio país ter os recursos para investir, né, se ele quer fazer essa transição para uma energia mais limpa e tal, né? Você não vai ter isso se você não tiver os recursos para investir nesse tipo de pesquisa. E você só consegue esse tipo de recurso se você explorar o potencial que você tem aqui agora. Os Estados Unidos têm um potencial de fracking absurdo. É um negócio ridículo que você tenha, né, tantas forças políticas tentando realmente colocar uma tampa, né, no potencial do país. O potencial que o país tem é enorme, mas os caras ficam assim tentando, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso, e cada vez mais os outros países vão fazer. Tu acha que a China tá pouco se lixando, né, para essa questão de fracking? Se eles tivessem a oportunidade de fazer, eles estavam fazendo já, né, tipo, não tem quem polua mais do que a China, né? Essa história do fracking é importante na Pensilvânia, né, Ricardo? Que é um dos estados aí que pode decidir. Aqui é um sistema eleitoral diferente do nosso, né? E acho que a gente vai aprofundar isso bastante aqui na Brasil Paralelo até a eleição americana, explicar esse sistema, porque eles não somam os votos de um candidato e os votos de outro, né? Tem uma votação em cada estado representa um número X de votos, vamos dizer assim, de delegados, e os delegados indiretamente escolhem o presidente da República, é isso. Então, tem os estados que estão bem democratas, tem os estados que são bem republicanos, e tem aqueles que numa eleição ganha um, numa eleição ganha outro. A gente chama de swinging states, né? Porque vai e vem. Esses são os estados que terminam decidindo a eleição nos Estados Unidos. E como aconteceu uma radicalização da política nos Estados Unidos, a tal da polarização,
os estados, os red states, os estados republicanos, estão ficando mais republicanos e os estados democratas estão ficando mais democratas. Até porque, pega a Califórnia, por exemplo, muita gente saiu da Califórnia para o Texas porque a Califórnia virou o paraíso woke, né? O inferno woke. Então o pessoal fugiu para o Texas e não quer saber de votar em democrata. Então a Califórnia, como muito republicano saiu, ficou mais democrata ainda e o Texas ficou mais republicano ainda. Com isso, esses estados é que vão decidir, esses swinging states, e a Pensilvânia é um desses estados. Lá o fracking é muito importante. Então, a atividade econômica é importante lá. Então, a discussão, não é à toa que essa é a última fala do Trump, essa que a gente mostrou agora. É a última fala do Trump, é o encerramento do debate, e ele traz o fracking no encerramento do debate. Parece um tema menor quando se compara com o resto das coisas que falaram, imigração, aborto, controle de armas, economia, mas é pontual, mas é muito importante nesses swinging states que podem decidir a eleição ali na frente.